Olá pessoal, estamos aqui nessa terça, 29 de outubro, com a nossa lição Expiação, oferta de purificação. E o nosso verso para memorizar, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que é que a gente tem aí hoje? Terça-feira, 29 de outubro, a lição de jovens tem por título O Sistema Sacrificial Hoje. Apesar desse sistema sacrificial que a gente está estudando lá no santuário, ter terminado com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós ainda temos muito que analisar e muito que aprender com isso, com tudo aquilo que acontecia ali, né? E vamos analisar hoje alguns textos de Ellen White, o que a Ellen White fala a respeito. Ellen White fala que, e a própria Bíblia em Hebreus 9, 21 e 23, Paulo, ele fala que as coisas que via ali no santuário eram cópias das coisas que ele viu no santuário no céu. Eram cópias das coisas que tinha no céu. E João, ele fala que o santuário onde Jesus ele ministra hoje em nosso favor, as coisas que Moisés fez naquele novo santuário que Moisés construiu, era uma cópia desse santuário que Jesus está hoje. Então todas as coisas que estavam acontecendo ali no santuário, além do próprio lugar, eram coisas vindas do céu. Eram coisas que acontecem também no céu, que simbolicamente estão simbolizando coisas que acontecem lá no céu. Paulo, ele aponta os sacrifícios que aconteciam ali como uma ilustração do que nós hoje, seguidores de Cristo, devemos fazer, devemos nos tornar, ou seja, sacrifícios vivos e perfeitos. Ele fala o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que nós hoje temos a oferecer a Deus é o nosso coração, nosso corpo, nossos atos. Então, o que nós devemos fazer para Deus deve ser perfeito, nosso corpo deve estar perfeito, nós devemos estar cuidando do corpo, que é onde habita o Espírito Santo. E Jesus Cristo, Deus, Ele não aceita nada que venha de nós se não for o melhor. Ou seja, se nós não estivermos dando o melhor de nós, não será aceito, porque Ele sabe que nós podemos dar o melhor para Ele, porque nós estamos dando o melhor para outras coisas. Por exemplo, se nós podemos louvar a Deus com o melhor de si, por que nós não fazemos isso? Deixamos para louvar em outras situações, para usar esse dom em outras situações. Então nós devemos dar o melhor de nós para Deus. E algo muito interessante, Cristo, ele tinha a forma de Deus. Ele era Deus, mas em momento algum ele quis tomar esse posto de Deus, que nós sabemos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, como Filho, em momento algum ele quis ser o Deus maior, seu Pai. E ele veio, ele abriu mão de si mesmo, para vir morrer aqui. Foi um ato voluntário. Ele poderia não vir, mas ele se entregou verdadeiramente por nós, se fez sacrifício vivo por nós. Então que nós possamos estar dando o melhor de nós e nos fazendo sacrifício vivo e perfeito para esse Deus, né? Bem interessante. A lição de hoje trouxe transferência de pecado. Só que ontem a gente viu que o pecado primeiro era transferido para a vítima, que era ali o animal, e no caso do sacrifício perfeito, como o Carlos trouxe, era o próprio Jesus, que primeiro a gente impondo as mãos sobre a vítima, transferia o nosso pecado para a vítima. Só que depois disso acontecer, esse pecado ele era transferido agora para o santuário. De que forma? Na forma do sangue. Quando a vítima era ali imolada, o sangue deveria ser posto sobre as duas pontas do altar, que poderiam significar ali que a salvação no seu amplo vertical, vindo do céu, da parte de Deus para com os seres humanos, e aquilo faria com que o pecado fosse extinguido e faria a religação entre nós e o céu. Só que dentro de tudo isso, também tinha a queima da gordura sobre o altar, que também significava que tudo ali da oferta de purificação pertencia a Deus. E o outro ponto muito principal, que era justamente o sangue ser passado para o santuário. Porque agora o pecado não estava mais sobre a vítima. O pecado agora estava sobre
o santuário. O que tudo isso pode significar é que existe um propósito em especial para que nem mesmo hoje, e por ocasião da eternidade, Jesus diga assim, Jesus carrega os nossos pecados. Não, ele carrega a nossa salvação, porque a salvação foi o ato de morrer por nós. E depois disso, esses pecados são transferidos para o santuário de Deus, hoje o santuário celeste, onde acontece também uma purificação desse santuário, que será por fim finalizada por ocasião da vinda de Cristo, onde essa terra será um novo santuário, que só para lembrar para todos vocês, santuário é qualquer lugar onde Deus possa estar, aonde Deus está é um santuário, e assim vai ser extinguido o pecado eternamente. Isso tudo para nos lembrar de que Jesus não carrega sobre si os nossos pecados pela eternidade, nem por todo o tempo que ele exista. Não é isso que acontece. Ele nos deu a salvação. E depois disso ele transfere os pecados para os santuários e há uma purificação desse santuário que a gente vai estudar mais para frente durante a semana. Olha só, existem algumas responsabilidades com isso. Por exemplo, nós devemos ter em mente que o nosso pecado, ele traz uma consequência muito grande, que é a morte de Jesus Cristo, isso nós já sabemos, e depois ele requer um certo ritual de purificação. É isso tudo que acontecia no santuário. O pecador estava perdoado? Estava, mas agora ele precisava ser purificado de uma vida de pecados, de atos pecaminosos contínuos. Então nós devemos ter em mente que a cada vez que nós caímos e pecamos, nós precisamos passar de novo por um ritual de purificação. Não é apenas ser perdoado e achar que isso já resolveu o problema. Porque o santuário em si, ele ficava manchado com o sangue do pecado. E por ocasião de uma vez por ano que havia o processo todo de purificação. Devemos estar prontos para sermos purificados. A purificação da nossa mente, dos nossos atos, de tudo que nós fazemos. E isso tudo vai acontecer primeiro, quando houver a transferência do pecado para a vítima sendo imolada, e aí depois o sangue dele vai representar que o pecado não está mais sobre nós, nem sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, e aí estaremos livres completamente. Mas que nós tenhamos em mente que pecar nunca vai ser algo positivo, porque todos os fatores para a limpeza desse pecado são muito dolorosos e muito extensos, muito grandes até, e é um assunto de eternidade, não é um assunto de trivial, é um assunto muito importante e muito sério. É isso aí, pessoal, até amanhã. É isso aí.